O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez aqui juntinhos, e hoje, nossa entrevistada de hoje vai falar de um tema muito atual. Esse você não pode perder, sobre a inteligência artificial e a espiritualidade. Ficou confuso? Não. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma grande entrevistada aqui que vai nos dar uma aula sobre isso. Mas temos a nossa mensagem que eu quero rapidamente passar para vocês, uma mensagem que vai de repente tocar o seu coração. Você sabia que para Deus não há causas perdidas? Sim. Na mensagem de hoje, o evangelista Marcos vai descrever uma passagem em que Jesus pediu aos discípulos para passarem para outra margem, que era para uma região da cidade do povoado de Gadara. E naquela região ficava entre vamos dizer assim, uma região de que não eram habitada por judeus. Eles eram gregos, eles eram de outras religiões e eles tinham um costume que era odiado pelos judeus, que era a criação de porcos. Era a região da Decápolis, das 10 cidades que eram afastadas da cultura dos judeus. Mas quando Jesus chegou lá no barco com os seus discípulos, ele foi surpreendido, e o texto bíblico nos fala que existia um homem que ele era possuído por espíritos impuros, por demônios, e ele era tamanha a possessão que ele tinha, que ele havia abandonado a família, havia abandonado a sua casa, o seu trabalho, se tornou uma pessoa extremamente agressiva. E, além de agressiva, ele começou a agredir não só aos familiares, mas quando foi para a rua, as pessoas na rua. A possessão ficou tão forte sobre ele de que ele começou a morar nos cemitérios e dormia nas sepulturas. O povo tentava prendê-lo com correntes de ferro e ele arrebentava aquelas correntes. Ora, no olhar de todos, aquele homem era uma causa perdida. Talvez você que esteja nos assistindo esteja passando por um problema que você acha que sua causa também está perdida, que não há mais nada para fazer. Esse processo você já perdeu, esse problema de saúde você não tem como resolver, sua família está destruída. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que para Deus não existe causa perdida. Como para aquele homem também não existiria causa perdida. Aos olhos dos humanos, sim, mas não aos olhos de Deus. Tanto que Jesus atravessou o mar, passou por uma tempestade e foi ter contato com ele. E ao se deparar com aquele homem, já possuído por aqueles demônios, ele então veio dizer: Jesus, o que tenho eu contigo? E Jesus vai perguntar a ele qual o seu nome. E ele vai dizer: Legião. Quando ele falou legião, aquilo se referia à legião romana, que era composta de 6.000 soldados. Imagine uma pessoa possuída por 6.000 espíritos impuros, 6.000 obsessores. Aquele homem chegou num grau de obsessão tão grande que ele agora já não era senhor de si mesmo. Porém, bastou um encontro com Jesus, um breve encontro, para que tudo mudasse. Também para você que está nos assistindo, basta um breve encontro com Jesus para que sua vida mude, para que sua vida se transforme. E que nesse encontro, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Por isso, nosso convite a você que está nos assistindo a vir e ter um encontro com Jesus conosco, aqui no Lar do Inácio, onde nós respeitamos a sua fé, a sua crença, porque o Lar do Inácio ele é, acima de tudo, um hospital espiritual. A nossa bandeira é Jesus. Jesus, então, impõe as mãos sobre aquele homem e o expulsa aqueles espíritos, aqueles demônios que estavam nele. E é assim que trabalhamos no lar, através da imposição de mãos. A prece fervorosa, o clamor do coral do Santo Inácio, a imposição de mãos, que isso cura, liberta e auxilia.
Naquele instante, aquele rapaz ficou livre de todo aquele tormento espiritual. E ele queria seguir a Jesus, falou: deixa eu entrar no seu barco contigo. Jesus disse para ele: não, não, não. Volte para a sua família. É ali que você tem que reconstruir a sua vida, no seu lar, na sua família, com os seus parentes. Porque a primeira e grande reconstrução da sua vida começa no seu lar. Bom, mas não vou demorar muito, porque a entrevista de hoje está muito cativante. Mas antes, vamos aos nossos patrocinadores e já já voltamos com as entrevistas de hoje. Até já. Cia, a mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade, desde 1977, com preços imbatíveis. Petrópolis respira história, mas o futuro do seu negócio acontece aqui. No coração da Rua Teresa, o Centro Empresarial Dias une tradição e modernidade. Uma infraestrutura completa, pensada para quem não tem tempo a perder. Escritórios prontos para receber advogados, contadores, agências e profissionais de saúde. E o grande diferencial, um polo audiovisual de ponta, onde a criatividade ganha forma. Mais que um endereço, um ecossistema de networking e parcerias estratégicas. Conforto para você e para o seu cliente, com estacionamento próprio e segurança 24 horas. O lugar onde o business de Petrópolis acontece. Traga sua empresa para o Centro Empresarial Dias. Venha nos visitar hoje mesmo. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente, a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Bom, chegamos agora ao nosso momento e eu quero convidar aqui vocês a prestarem bastante atenção. O tema é muito atual e eu vou apresentar a vocês a nossa entrevistada, né, que ela é uma expert em vários assuntos, tá? E, sobretudo, nesse tema de hoje, ela manda muito bem. Jussara Freire, muito obrigado por ter vindo, né? Eu, antes de falar o currículo dela, eu quero que ela se apresente, porque o currículo dela é tão grande que eu não guardei de memória. Diz para mim. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Jéssica Freire. Jéssica, eu até falei Jussara, Jéssica. Eu sou engenheira de produção. Eu também tenho graduação em marketing, tenho pós-graduação em Lean Manufacturing, em Libras, em gestão sustentável, né? Também tenho em gestão de manutenção de aeronaves, mestrado em contratação de pessoas com deficiência e agora eu estou finalizando o meu doutorado em empregabilidade de PCDs. Tenho também 2 patentes na área de inteligência artificial. Então vocês já viram que eu não sei nada, né? Vou começar a fazer as perguntas, de repente, que vocês gostariam que a gente fizesse, voltado nessa área espírita, espiritualista. Então vamos lá. Primeira pergunta, a inteligência artificial. O
que nós podemos entender como inteligência artificial e que ela, vamos supor assim, pode nos auxiliar com uma visão espírita de uma situação? Bom, primeiro a gente tem que entender que a gente está tendo uma crescente do uso da inteligência artificial, né? A gente vê a inteligência artificial em tudo que a gente está utilizando em nossas vidas, né? A gente vê o uso do chat GPT, o uso indiscriminado, né? Tem pessoas utilizando o chat GPT até como psicólogos, né? E isso é até um grande problema na nossa sociedade, né? Porém, a gente tem um lado humano, e é nesse lado humano que a inteligência artificial ela não vai ser substituída, né? E é nesse lado que o espiritismo entra. Nós temos esse lado que a inteligência artificial ela não vai conseguir substituir a gente, né? Quando a gente está no lar, por exemplo, as pessoas pedem muito o nosso carinho, o nosso abraço, e isso a inteligência artificial nunca vai conseguir substituir, né? Às vezes as pessoas pedem uma palavra de conforto, né? A inteligência artificial, ela sempre tenta tirar um lado muito positivo, né? E nem sempre é isso que as pessoas esperam, né? Muitas vezes as pessoas querem ouvir as nossas experiências, né? Porque elas já passaram por situações próximas às nossas, então elas querem ouvir a realidade. Então é muito nesse lado, né? A inteligência artificial, ela pega relatos e tenta aproximar e às vezes até inventar situações conforme o que ela já ouviu, né? Conforme que ela tem ali no banco de dados delas. E nem sempre isso é realidade. Então as pessoas têm sentido essa falta, né? Da humanização, de sentir a verdade. E isso acontece, a gente repara muito que hoje as pessoas ficaram muito presas à inteligência artificial. Até o estudante, para redigir um texto, vai pedir auxílio, socorro à inteligência artificial. E esse lado humano acaba sendo distanciado, porque o ser humano em si é uma coisa que a gente procura cativar lá no lar, gosta de um abraço, gosta de uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. O contato com o ser humano é muito importante. Hoje a gente vê jovens que estão, às vezes, isolados no seu quarto, né, no seu computador, e esquecem de viver a vida na sociedade. Exatamente. E isso atrapalha muito. E hoje, tá certo que a inteligência artificial é muito bacana, veio para ajudar, mas nós temos que também saber botar um limite nelas, né? Exatamente. Porque hoje, o grande número de pessoas com depressão, por que está acontecendo esse grande número de pessoas com depressão? O que está acontecendo no mundo? Será que nós não ficamos muito mecânicos? Será que não esfriou o relacionamento? Porque a tecnologia vem para nos ajudar, e até tem aqui eu tinha botado assim, esse excesso de tecnologia, ele aproxima ou distancia das pessoas? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque a tecnologia é muito boa, mas ela aproxima ou não? Sim, tem 2 pontos nisso que você falou que são muito importantes, né? As pessoas às vezes estão dentro da mesma casa e não se conversam mais, às vezes mandam um WhatsApp, às vezes se ligam, mas não tem essa troca. Ela aproxima, por exemplo, eu tenho parentes fora do país que a gente se telefona, vai aproximar a gente. Mas às vezes dentro da mesma casa a gente não se comunica mais. Pega o WhatsApp, manda uma mensagem, ou se liga. Então, dentro da mesma casa está distanciando. Porém, dentro de outros países a gente está se aproximando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a tecnologia nesse ponto, né? Para não distanciar quem está próximo da gente e aproximar quem está longe da gente, né? Então tem que tomar esse cuidado, né? Uma coisa que a gente aplicou lá em casa, por exemplo, durante as refeições é proibido pegar o celular. Porque Sim, senão as pessoas ficavam durante as refeições sem se comunicar. Isso é uma coisa assim que... acho que até é o básico, né? Para a família se manter. E tem que ter um limite, né? Exatamente, senão as pessoas não se comunicavam. E quem é que vai impor esse limite? Dentro de casa são os pais? Exatamente. Isso é uma questão muito complexa, porque algumas fontes dizem que tem que ser sociólogos, mas o sociólogo não vai se meter dentro da casa de cada um, né? E aí a gente vê os psicólogos tendo que entrar nessas questões, conversar com os pais, os políticos tendo, né, tem agora aquela questão da lei Felca. E, gente, olha a complexidade do assunto, né? É muito grande. É muito grande, e aí políticos tendo que entrar na educação dentro das casas. Isso é muito complexo, né? É uma questão que, assim,
a gente vê, que era até o segundo ponto que eu ia comentar, que às vezes as pessoas com depressão, elas conversam com o ChatGPT e já teve vezes, claro que o ChatGPT agora ela tem uma limitação do que ela pode ou não falar, né, lógico. Sim. Mas já teve vezes do ChatGPT sugerir que a pessoa teria que, infelizmente, finalizar com a própria vida. Então, assim, olha o limite ético disso. Eu acho que a gente está apesar do grande avanço, da grande tecnologia que tem que se impor certos limites, tem que ter o bom senso, sobretudo, né? Mas, assim, olhando a parte espiritual, nada substitui o afeto, o carinho, o amor. Hoje em dia, até para as pessoas gostam de assistir o culto da sua igreja, do seu templo, a missa em casa. É cômodo e quando está cansado muda de canal, né? Só que não é esse o caminho, né? Nós temos que ir à nossa igreja, temos que ir ao nosso templo, temos que ir ao nosso centro espírita. Por quê? É ali que se cria o elo, o link, a ligação com Deus direto é ali. E não só por uma câmara. A câmara é bacana, a câmara é legal, mas você tem que ir até a casa de Deus. Isso é até um ensinamento que Jesus passou. Ele, como judeu, ele ia onde? Nas sinagogas, fazer as orações. Então ele nos dá o exemplo de nos aproximarmos de Deus, irmos à casa de Deus, ao menos nesse plano de existência. Jéssica, agora me responde outra coisa. Como o Espiritismo enxerga esse avanço tecnológico? Eu acho que tudo que o Espiritismo coloca, né, que tudo que Deus cria é para o nosso avanço, né? Até como pessoas, né? Mas o que a gente está fazendo? Pegando as coisas e utilizando sem ter a consciência, né? Por exemplo, Deus fala, né? Isso é uma coisa até física. Nós temos que ter trocas energéticas. Então, a gente, ao invés de ir na igreja, ter essa troca energética para o nosso bem, a gente está pegando a nossa tecnologia e utilizando para o mal. Vamos utilizar, então, o celular para ver a missa de casa, ao invés de desprender nossa energia para ir até o centro, para a gente fazer essa troca energética, fazer o bem para o nosso colega, né? Porque quando a gente vai ao lar, estamos fazendo bem até para os médiuns, né? Porque a gente tem essa troca. Não, a gente pega o nosso celular, vamos utilizar só para ficar rolando o feed. Ou vai até para o centro e fica lá no celular. Então a gente... É o fim da picada, mas acontece. Né? Tá utilizando a tecnologia para o mal, né? Então Deus cria as coisas para a gente utilizar para o bem e a gente está acabando utilizando para o mal. Então tem isso. Tem um ponto interessante que você falou, dessa parte humana que a gente tem, né? E você representa bem hoje isso, que é a nossa filantropia. Então, eu vou deixar para a Jéssica falar hoje da nossa filantropia. Então, vocês que estão aqui, olhem como nós trabalhamos a filantropia. Olha só, agora para prestar contas, ela vai dizer o resto para mim, porque ela participa ativamente da nossa filantropia. E o contato humano, como você vai ver aqui nas fotos que nós vamos passar, é muito importante. Fala para nós como é que é essa tua experiência lá. Nossa, é incrível. São mais de 100 pessoas que vão ali ativamente. A gente faz a distribuição das sopas para as pessoas, distribuição das cestas básicas. No Natal tem distribuição de brinquedos. É uma troca energética ali muito boa. São pessoas, assim, carentes não só de alimento, né? Mas dessa troca pra gente, de uma conversa, de um abraço. Às vezes tem as crianças que só querem ali brincar um pouquinho com a gente. Então, assim, é uma coisa que a inteligência artificial nunca vai poder substituir. E tem agora também que nós estamos com o nosso coral, a banda lá tocando, e eles participam ativamente com a gente, cantam conosco, né? Exatamente. É isso, é uma troca energética, é o que eu tô falando, não é uma coisa física. É uma coisa física, são conceitos físicos, a gente pode falar isso da engenharia, né? É físico, porque as pessoas às vezes precisam só disso, não precisam às vezes de muito, só querem uma atenção. E você sabe que isso faz a diferença, esse domingo faz a diferença na vida de todas aquelas famílias e das crianças, porque é um domingo diferente, é um domingo que é dedicado a nós
e a eles como uma grande interação de união, de amor, carinho, afeto. E a gente sente que eles são muito carentes de amor, né? Sim, é uma coisa É genuína. muito grande isso, né? Bom, acabamos que já falamos da nossa filantropia, vamos voltar aqui para o nosso assunto aqui de IA, né? Sim. Que é muito importante. Jéssica, o que você tem a me dizer mais que você acha importante nesse nosso tema aqui? Eu acho que as pessoas, elas estão tendo essa ansiedade, esse vazio existencial, né? Pelo uso indiscriminado, né, das tecnologias, e tem esquecido do principal, que é Deus, né? A gente tem tido esse vazio existencial e tem procurado no lugar errado, né? Que é procurado nas tecnologias, procurado nas coisas mundanas e tem esquecido do que realmente importa, que é Deus, né? Ao invés de pegar uma Bíblia para ler, o Evangelho, as pessoas estão procurando nos lugares errados. E isso é muito importante. Isso é uma coisa que você falou, até uma coisa que é importante para a gente ter em mente, porque as pessoas hoje se esqueceram de fazer o culto no lar, porque as pessoas pegam, sentam, ficam lá no celular ou ficam no computador, né? Quando quer ver um filme, vai lá para um canal, televisão, uma Netflix, mas esquece da raiz, que é você juntar com a sua família por alguns minutos, faz um culto no lar, faz uma oração em família, que hoje o mundo está tão corrido que não dá tempo, às vezes, das pessoas sentarem juntos ali e fazerem uma prece. Mas a inteligência artificial, ela também pode ajudar muito esse lado, né? Pode haver uma união de inteligência artificial com o espiritismo? Claro. Pode ajudar a gente, o espiritismo em si? Claro, eu acho que assim, nós temos tido muitos problemas, às vezes, para entender passagens da Bíblia e tá tudo bem. É uma linguagem que, às vezes, a gente não está acostumado. Então, vamos usar a inteligência artificial para isso. Poxa, não entendi esse trecho da Bíblia, não entendi essa pergunta do Evangelho. Coloca ali na inteligência artificial. Poxa, me ajuda a entender. E aí, ali pode utilizar, vai te ajudar. Coisa muito boa, às vezes, porque realmente a mensagem da Bíblia, até nas minhas mensagens que eu prego, eu tento fazer o quê? Trazer as passagens da Bíblia para os dias de hoje. Então, mas a linguagem da Bíblia tem muitos termos, muitas linguagens que às vezes a gente não entende. E aí a IA pode nos ajudar muito, trazer a tecnologia para nos ajudar a esclarecer. E aí também na parte física, assim, como você falou, né, no elemento físico, a espiritualidade científica tem muita coisa a ver com a física, não é? Sim, exatamente. Então, até que depois eu vou convidá-la, porque ela, como é apta nessa área, ela vai falar de medicina e espiritualidade. Vamos falar sobre isso? Vamos, claro. Não sei se você está curioso de saber sobre esse tema, mas ela é muito bacana, porque muitos dos fenômenos espíritas a gente acha que são milagres, mas na verdade é a física ali presente, se manifestando em alguns casos que a gente nem entende, né? Não compreende, não tem inteligência para entender. Mas quase todos os fenômenos que a gente pode dizer, em muitas passagens bíblicas, são a física sendo aplicada, não é? Exatamente, isso aí é bem interessante também, isso aí eu já tenho até histórias sobre isso. Então, olha só, olha que deixa que eu já estou deixando aqui para vocês, que vamos fazer um programa falando dessa parte da ciência espírita, medicina, espiritualidade, como alguns fenômenos podem acontecer. E é claro, esses fenômenos acontecem, nós, por nossa definição, chamamos de milagre, mas muitos e muitos deles têm uma explicação, mas não é o tema de hoje, né? Então vamos lá. As pessoas, às vezes, a gente sente que o silêncio, principalmente dos jovens, às vezes eles não têm o assunto, não conseguem conversar, os mais jovens, né? É desconfortável. Mas eles podem usar, às vezes, a IA para ajudar a quebrar esse gelo? Será? Eu acho que sim, né? Eu acho que, assim, a IA, ela é uma boa ferramenta para tudo, né? Eu acho que é uma ferramenta que a gente pode utilizar para qualquer coisa. E isso de quebrar o gelo, com certeza, né? Eu acho que só não consegue aprender alguma coisa, não consegue desenvolver alguma coisa agora, quem não quer. Porque a IA tá aqui para ajudar. Ela não tá aqui para atrapalhar nada. Então, se a gente utilizar a IA da forma correta, a gente consegue aprender, consegue desenvolver as habilidades,
né? E eu entendo que tem muitos jovens agora com dificuldade, porque a Sim. gente não tem mais praticado a fala, né? Ultimamente, eu sinto que a minha geração não tem utilizado mais tanto a fala, né? Então, a gente está tendo isso de dificuldade. A gente tá usando o dedo no teclado. Exatamente. Tendinite, acho que tá todo mundo tendo. Pô. Fisioterapeuta agora, acho que vai ter um lucro alto, mas a fala, tanto que a gente vê muitos cursos agora de speaking, né? Porque as pessoas Sim. estão perdendo essa capacidade de fala, né? Então, eu acho que essa questão do silêncio nem tem sido mais aquela coisa constrangedora entre os jovens, né? Que antigamente era, né? Mas agora a IA consegue quebrar esse gelo, porque a gente consegue falar sobre qualquer assunto, né? Porque ali ela também pode esclarecer os jovens sobre qualquer assunto, né? Isso aí também é importante. Agora, Jéssica, me diz aqui, nós sabemos que, então, o conhecimento tecnológico precisa caminhar junto com a responsabilidade espiritual, né? E isso é um tema grave, porque às vezes as pessoas não têm essa responsabilidade. Sim, porque quando a gente tem conhecimento, o conhecimento ele faz o quê? Ele amplia o nosso poder. E aí o poder é uma arma muito perigosa, né? Porque, né, quanto maior o poder, já dizia lá o T-Ben do Homem-Aranha, quanto maior o poder, maior a responsabilidade, Muito né? maior. Então, a espiritualidade, ela ajuda, né, a gente a lembrar o quê? Que toda ação tecnológica, né, ela traz impactos humanos, ela traz diversos impactos, e a gente também tem que lembrar da questão do poder. E o poder, às vezes, não sabendo se usá-los, se tornam perigoso, né? Vamos dizer assim. Exatamente. A gente vê que a IA, ela tá dominada, assim, tem um domínio entre algumas empresas. Então, algumas empresas têm o poder sobre a IA. E isso é perigoso. A gente está botando isso na mão, nossa responsabilidade na mão de algumas pessoas. Então, a gente também não pode deixar toda a nossa responsabilidade de tudo que a gente acredita na mão da IA. A gente também tem que criar a nossa capacidade de raciocínio lógico. Tem toda essa questão também. A gente não pode deixar de pensar. Não, eu acho que o ser humano já é um ser pensante e ele tem que se manter sempre em constante movimento, pensando, criando, né, interagindo, que isso é muito importante. Bom, estou vendo aqui que o nosso tempo já está terminando e eu queria deixar para as suas considerações finais sobre esse tema que passou rapidinho, tem muita coisa, olha que eu não perguntei tudo, mas ele é muito cativante e já temos um outro programado que vai ser a parte da Espiritismo e Ciência. Mas vamos lá, Jéssica, dá suas considerações finais para nós aqui. Bom, eu acho que a gente tem que utilizar a inteligência artificial para ganhar tempo. Preciso do número 1 ao 100 só os ímpares. Utiliza a IA para fazer essa numeração, não perde tempo. Agora, para processos pensantes, utilize a IA. Mas nunca deixe de utilizar a questão que importa entre os humanos. Nós somos seres que necessitam de atenção, que necessitam de cuidado. Não deixem esse lado se perder. Nós somos humanos, nós necessitamos um do outro. Isso é mais importante. Nós necessitamos um do outro. Nós somos humanos, tá? Não máquinas. Nós precisamos realmente sermos irmãos e interagirmos uns com os outros. Essa acho que é a mensagem principal disso aqui. Tá? Não podemos deixar ser dominados pela IA ou a máquina, qualquer coisa que seja. Exatamente. Né? Bom, encerrando o nosso programa, né, eu quero aproveitar, fazer um convite a você, olha, para nós interagirmos, como a Jéssica falou. Né? Vamos ter uma confraternização? Você quer ter um momento, você e Deus, saia um pouquinho do conforto, do sofá e venha ter um encontro espiritual aqui no Lar do Inácio. Nós somos um hospital espiritual. E nesse tratamento espiritual, todos são bem-vindos. Vão lá pessoas católicas, evangélicas, espíritas, judeus, palestrantes de várias áreas. Então, venha ter esse encontro conosco no Lar do Inácio. Aonde nós estamos? Na Avenida Amaral Peixoto, 350, atrás do Palácio Quitandinha. E nosso encontro com Jesus são todas as quintas-feiras, às 18 horas. Temos encontro marcado? Nós estamos te esperando, eu e a Jéssica, tá? Até a próxima semana e que Deus abençoe todos vocês.